Só eu e você. O Thiago, eu conversei com ele aqui, mas ele não respondeu. Oi, Não sei se ele tá me ouvindo. Você tá me ouvindo? eu tô. Então, o Thiago tá aí também, só que eu perguntei se ele tá ouvindo, ele não respondeu. Ixi, acho que daqui pra 8h30 o povo aparece. Pois é, vamos aguardar um pouquinho. A gente já começa, tá? Organiza o Tá bom. material. Eu também vou organizar aqui a minha tela para vocês. Tá. Eu posso puxar um trepar lá. Tô tentando compartilhar a tela toda para vocês, mas não tá dando certo. Ah, mas já tá bom. Assim? Porque eu fiz, né, um cronogramazinho bem legal pra gente compartilhar da aula de hoje, né? Mas não tá Aham. dando. Eu vou ligar pro Thiago aqui rapidão, enquanto você tá aí. Tá bom. Eu queria permitir a tela inteira, mas não tá dando. Tá. Só aparece assim, ó, dispensar quando aparece na tela inteira. Mas deixa, depois eu tinha preparado um negócio bem legal. Então tá, tchau. Manu, você tá me ouvindo? Manu? Oi, Thiago. Bom dia, professora. Não tô conseguindo ouvir a Manu, por que será? Ela tá com o microfone desabilitado. Ah, tá. Nós vamos iniciar com história, tá? E depois filosofia, ok? Um Ok. pouquinho das duas hoje. Só aguardar entrar mais uns 2 alunos, a gente já inicia, tá? Uhum. Você tá me vendo na tela toda? Sim. Sim. Tô bonita, pelo menos? Tá sim. Que coisa, vai. A Manu apareceu agora ali de novo. Foi, eu Tá pensei que ouvindo, você... Manu? Tô ouvindo. Ah, tá. Já tem eu, você e o Thiago. Vocês acham que a gente inicia ou vamos esperar mais um pouquinho? Vamos dar uns 10 minutinhos, né? A mais? 5 minutinhos? O que, que vocês Uhum. acham? Aparece aí, Thiago, pra Bom, gente ver. Ah, pois professora, aí é é. difícil. Ah, não. E aí, como é que vocês estão de quarentena, gente? Só em casa? Pior que eu tô trabalhando, daí eu passo o dia Eu fora. também. Viu fora. Vocês estão trabalhando, mas de manhã está em casa, no período da manhã. Sim. Às vezes.
Eu só também, só dentro de casa, só saio daqui para ir ver a minha mãe. Nem a minha avó não estou vendo, porque ela já é, né, mais de idade, 75 anos, e a gente está evitando de ir lá na casa dela. Que coisa, né? Nunca pensamos que ia passar por isso, né? Pois é. É tão estranho. É muito, muito, muito estranho. Gente, então peguem o caderno de vocês, deixa o caderninho do lado também, tá? Que vamos iniciar, porque já são 8h12. Primeiro dia ele sempre se atrapalha um pouquinho, até todo mundo entrar no ritmo de novo, né? Aham. Até todo mundo lembrar que tem aula. É. Coloca pra você aparecer, Manu. É que eu tô procurando meu gente. Vocês podiam aparecer, só vai ficar nós 3. Aparece aí, Thiago. Acho melhor só o microfone mesmo. É tão ruim falar assim. Quando eu tô vendo a Manu já fica diferente. É que eu tô atrás do meu caderno. Não. Aparece aí, Thiago. Para de timidez. Vou olhar. Tiago, todo mundo já viu tua cara, Tiago. É? Vai, Thiago. Tá. Vamos só iniciar. Vocês colocam no caderno nossa primeira aula online, a data de hoje, 18/5. Vamos iniciar com história, tá? Ok. A Júlia apareceu. Bom dia, princesa. Que ela nem tá ouvindo também. Oi, Júlia. Oi. Bom dia. Bom dia. Meia dormindo ainda? Hein? Eu acabei de acordar. Nós vamos iniciar a nossa aula hoje de história e filosofia, tá? Tá. Aí você pega seu caderno de história, coloca lá, primeira aula online e a data de hoje, 18/5. Beleza. Ok? Os 3 já têm a apostila nova do segundo bimestre? Sim. Tenho. Sim.
Nós vamos iniciar a aula hoje falando sobre os governos populistas, tá? Na nossa apostila anterior, nós estudamos a Era Vargas, lembra? Período constitucional, né? O Estado Novo, provisório, constitucional e o Estado Novo, tá? Depois, quando Vargas sai do poder, nós vamos iniciar agora falando sobre os governos populistas, onde ele volta, onde ele retorna novamente, tá? Temos de governos populistas na apostila de vocês, que inicia lá na página 4. Nós vamos começar falando de Eurico Gaspar Dutra. Aí vamos na página 4 da apostila. Nós temos lá, democracia e populismo. Só que antes da gente ir lá para Dutra, que é o primeiro governo populista, nós temos que conhecer e identificar o que é o populismo. Vocês já ouviram falar sobre o populismo? Sobre a política populista? O que vocês acham que significa esse termo? Uma democracia, praticamente, um governo regido pelo povo, sei lá. Isso, a partir... entrou mais um. A Isa. Isso, a partir... Quando eles proclamam a nossa república, lá em 15 de novembro de 1889, o Brasil ele já deixa de ser um país totalmente monárquico, né? E começa a dar caminhos a uma nova estrutura política. E essa nova estrutura política era o início da nossa democracia. Só que nós estudamos também a primeira república, chamada República Velha. Oi, Thaisa, bom dia. Bom dia. Nós chamamos a nossa primeira república de República Velha, certo? Que tinha o coronelismo, política dos governadores, a política do café com leite, né? Onde poucas pessoas ainda participavam. Gente, vocês podiam colocar a carinha igual a Manu, parece que fica mais real. Coloca aí, pessoal. Eu acabei de acordar, eu não vou ligar essa câmera. Eu também não sei. Eu tô te falando, eu acordei agora, literalmente. Eu acordei e peguei o celular. Tá bom. Tá, então até aqui tudo bem? Lembraram do que nós estudamos anteriormente? Sim. Primeira República, né? Aí depois início de Getúlio Vargas, 1930, quando acaba com a chamada República Velha e dá-se um novo caminho a novas estruturas políticas do país, correto? Uhum. A partir desse momento, nós vamos conhecer o populismo, que era o quê? O que é o populismo, né? O termo populista. É aquele político, a forma da política, que ele tenta sanar aquelas dificuldades, ou seja, almejar, a fazer com que as pessoas acreditam que aquele político, né, vai sanar todas as dificuldades, estruturas sociais, do trabalho, saúde, moradia, alimentação da população. Ele é um governo muito carismático, ele está sempre em contato com o povo, por isso que o povo tanto defende. Tá? Isso é um político considerado hoje populista, que foi considerado naquela época, ok? Ele está em contato com o povo, esse intermédio com o povo o tempo todo, certo? Então, vamos colocar lá no caderno de vocês. Thaisa, você que chegou agora, coloca a nossa primeira aula online, a data de hoje, 18/5, história. Tá. E aí vamos lá, o termo populista, para vocês notarem aí, então, o que significa. Quando vocês tiverem dúvida, gente, precisar perguntar, vocês falam, eu retorno, tá? Alguma coisa. Se não ficar muito claro. O áudio tá bom? Tá bom, pra mim tá bem. Bom? Tá. Coloquem assim, governo populista, 2 pontos.
é uma forma de orientação política que procura o apoio popular. Uma forma de orientação política que procura o apoio popular. Por intermédio de um líder carismático. Por intermédio de um líder carismático. Ponto. Na mesma linha. Vamos lá. Utiliza das camadas populares. Utiliza das camadas populares por meio de aproximação emocional. Utiliza das camadas populares por meio de uma aproximação emocional. Ok? Ok. Pronto. Aí vocês coloquem lá, ponto. Trazendo propostas de melhores condições de vida. Trazendo propostas de melhores condições de vida. Aí, vírgula, saúde, vírgula, moradia, trabalho, ok? Ponto final. Então, isso significa o termo populista, tá? Um líder totalmente carismático, que procura sempre estar em contato com o povo, né? Então, se ele está em contato com um povo, ele sente as necessidades daquela população. Então, ele foca, né, na sua ideologia partidária, ideologia política, ele foca em cima das dificuldades, né? Dizendo que irá trazer melhores condições nesses setores primordiais que nós sabemos que a população mais necessita, certo? Lá na página 4, agora da apostila de vocês, vem assim, para começar. Alguém quer ler ou quer que eu leia? Pode ler. A Júlia lê. A Júlia lê. Júlia lê. Bem democrático Tá nós saudade, vamos ser. Júlia? A Manu lê. Pronto. Tô brincando, eu vou ler, tá? Depois a gente faz um rodízio. Tá Vamos lá. bom. Para começar, acompanhe aí. Talvez você já tenha ouvido uma sentença bastante recorrente no senso comum. A democracia no Brasil é muito jovem. De fato, considerando os 517 anos desde a chegada dos portugueses, nossa história como país independente tem pouco mais de 190 anos. E a nossa história republicana, um pouco mais de 120 anos. Muito embora a democracia não seja necessariamente impossível numa monarquia. A partir dessas considerações, discuta com os colegas e o professor as seguintes questões. Então, nós sabemos que a nossa democracia ela é muito nova, porque quando vem a proclamação da nossa república, certo? Lá em 88, isso não significa automaticamente que nós já passamos a viver uma democracia,
né? A política ela era concentrada nas mãos de poucas pessoas, né? De grandes empresários, coronéis, de, né, alternância de estado, uma hora São Paulo, outra hora Minas, Rio de Janeiro acabava participando também. Então, assim, eles falavam em democracia, mas ela era pouco vivida, certo? A partir do momento de 1930, que inicia a Era Vargas e dá fim à chamada República Velha, não é que nós tivemos uma democracia mais exposta, mas alguns direitos foram mais conquistados, porque quando a gente fala lá do período constitucional, nós temos a questão da carteira de trabalho, férias remuneradas, licenças, né? Alguns direitos que o povo começou, né, a acrescentar a eles. Mas no Estado Novo, Vargas ele foi bem ditatorial, né? Quando a gente vê sobre o Estado Novo, ele foi bem mais rígido, censura da imprensa, enfim. Então, assim, a democracia, né, entre aspas, era meio às escondidas, prevalecia a vontade sempre do governante. Mas o povo começou, né, a partir desse período, ter uma autonomia maior. Então, aqui fala: você sabe dizer o que exatamente caracteriza um sistema democrático? O que é a democracia? Quando nós falamos de o que é, o que traz para você de informação sobre o que é essa democracia? Que nós tantos buscamos, aqui do textinho fala que ela é tão nova para o nosso país. Será que nós vivemos num país 100% hoje democrático? Tem Não. todo mundo poder dar opinião, né? Todo mundo. E quando nós falamos de democracia, a gente lembra da expressão do voto, né? Principalmente, né? Isso. O poder emana do povo, né? Isso que fala a democracia. De você poder ir lá, escolher o seu representante, dar a sua opinião política, religiosa, enfim, cultural. Isso é democracia e ser respeitado. Sabemos que hoje enfrentamos muitas dificuldades quando tentamos, né, expor uma opinião, mas não podemos deixar de ter a nossa, né, visão ali e defender ela em determinados tipos de momentos, certo? Mas eu quero que cada um de vocês fala para mim uma palavrinha que represente a democracia. A Manu, quando fala de democracia, povo? Isso. Povo. É sempre a questão de todo Thiago. mundo poder. Justiça. Justiça para o Thiago. Júlia. Eu não quero falar, não. Posso ficar aqui só ouvindo você. Júlia, acorda aí, menina. Menina tão ativa. Não sou ativa, é 8 da manhã. Uai, mas se estivesse na escola, você teria que estar lá desde as 7. Verdade. Eu estaria, Vai lá, eu estaria Júlia, dormindo. Uma palavrinha que te lembre democracia. Sei lá, Vai, voto. Júlia. Como? Voto? Voto. Thaísa, você. Oh, meu Deus. Respeito. Oi? Respeito. Respeito. Faz parte Eu da acho que democracia, né? cada um tem sua opinião, então a gente tem que respeitar. Isso. Tá. Então, lá, ó, a primeira questão da página 4, ela fala o seguinte: você saberia dizer o que exatamente caracteriza um sistema democrático? Então, nós vamos colocar aí a visão de cada um, ó. Povo, justiça, voto, respeito. Essas atividades que não tem espaço na nossa apostila, nós vamos resolver no caderno. Não precisa copiar a pergunta, tá? Coloca só a página 4, número 1, ok? Não precisa copiar, não.
Preciso que eu repita? Gente, o Gabriel Nobre apareceu aqui, mas quando eu fui permitir, não apareceu mais. Ele Ué. desistiu no meio do caminho. A Meire também entrou agora. Ih, Não Deus. deu tempo de permitir. Bom Ih, dia. entrou. Ela tá sem pra responder. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ok, então aí então ficou povo, justiça, voto e respeito. Certo? Eu posto no YouTube? Oi? Beleza. Alguém falou Não, alguma não tô coisa? vendo, não. Eu não tô vendo nada, não. Eu não tô vendo nada, não. Aí é o Vanderlei que tá falando? Acho que é o Arthur. Eu desativei o som da Meire, porque eu acho que ela tá com o Vanderlei lá. O Arthur. É... Tá. Mas fica assim, ó. Você saberia dizer o que exatamente caracteriza um sistema democrático? Nós colocamos algumas palavras que lembram o que significa democracia, certo? Ficou povo, justiça, voto e respeito. Mas você consegue caracterizar, descrever aí para mim, ou falar o que significa um sistema democrático? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e colocarem aí, tá? No papel. Como que caracteriza? A próxima vez eu vou aprender a colocar uma musiquinha, né? Para ficar um tempozinho, né? Para vocês. Tô aprendendo, gente. Tudo muito novo isso aqui para mim. Para todo mundo, né? Sim. Mas da próxima vez eu acho que nós vamos ficar. Da próxima vez eu venho com mais um à reboco, aí eu apareço, tá? eu então tá também. Na próxima vez só vai valer ponto quem aparecer. A Manu só tá ganhando ponto hoje. Olha aí, tá vendo? Não. Agora O Thiago também tem que aparecer. Olha, eu tô sentindo que isso é favoritismo. Eu tô sentindo que isso é favoritismo, entendeu? Não concordo com isso. Cadê a democracia? E a liberdade, né? Ah, mas eu queria ver todo mundo hoje um pouquinho só. Josi, mas a gente vai ver o Ryan. Por quê? Aí, ó, Thaís apareceu um pouquinho. Tá, pensaram aí como que vocês caracterizam o sistema democrático? Não, ainda não. Olha. Podemos ir para número 2? Depois a gente volta corrigindo a 1 e a 2, tá? Tá bom. Número 2 fala o seguinte: nesse sentido, você acredita que um líder carismático, como age, né, um líder do populismo, que julgue conhecer os interesses do povo melhor do que ninguém, pode representar um risco para a democracia? Ou, ao contrário, pode representar o fortalecimento do sistema democrático? Então, na visão de vocês, quando a gente fala de um líder político, que ele é carismático, lembram na época de eleição que os candidatos, né, supostos candidatos, vão nas casas, abraçam,
beijam seus eleitores, né? Come um pastelzinho lá na feira, toma um cafezinho, né? Na casa do seu eleitor. Então, assim, isso que representa um líder totalmente carismático, aquele líder que está em contato com o povo. E automaticamente, se ele está em contato com o povo, ele está conhecendo as suas necessidades, certo? Isso favorece a nossa democracia ou não, na visão de vocês? Acho que não. Eu acho que não. Não. Vamos de um por um, para não dar eco, tá? Vamos começar aqui pela Thaisa. Vai, Thaisa. Eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Por que você acha que não? Porque, tipo, as pessoas ficam indo na casa tentando comprar voto. Você É meio acredita que complicado. Isso não favorece, não porque favorece? a pessoa não está tendo democracia. Isso, a pessoa não está tendo democracia para poder votar. Ela só está vendendo o voto dela e, tipo, acabou. Tá. Não sei explicar. Não, tá bom. Manu, Eu também acho que não, porque a pessoa ela cria uma visão não democrática, ela vai mais pelo gostar da pessoa e não por ela ser realmente uma pessoa que serve para a política. muito bem. Tiago, Eu também acho que não, que isso não favorece muito, a pessoa vai só pelo carisma que aquele candidato tá. Júlia Toledo. Nossa, tem outra Júlia aqui para chamar meu sobrenome. Eu também acho que não. Porque a pessoa está sendo influenciada por outra para votar naquele candidato. Não que a gente não seja influenciado o tempo todo para votar em alguém, né? Mas eu acho que, tipo, o fato do cara ir na sua casa e falar, vota em mim que eu te dou um bolo de milho, vota em mim que eu te dou um carro. Você está sendo muito influenciado por ele para votar, entendeu? É o Gabriel que está aqui na nossa sala? Gente, eu não sabia nem que o Gabriel estava vivo. Acabei de entrar, pô. Coloca seu rostinho aí pra gente ver. Mais, cara. Fazer o quê? Gente, o Gabriel entrou para assistir aula de história. Não, estou emocionada. Eu acabei de entrar. Eu acho que ele fez sua falta. A gente notou, Gabriel. A Também gente notou que você acabou de entrar. Aê! Acorda, meu filho. Tá, Gabriel. E você, o que você pensa? Esse líder, quando ele é carismático, está em contato com o povo, esse líder político, isso favorece o nosso sistema democrático? Professora, sei não. Não, vamos participar. Você acha que não Acabei ou de sim? chegar. Tá, então. Acho que não. Que não também, né? Porque não é porque ele está em contato, é igual a Manu colocou, às vezes, e a Thaisa colocou também, acabam vendendo, né? Por conhecer, por ser, às vezes, é compadre da minha tia, né? É amigo do meu avô, enfim. Esse líder carismático não é tanto, às vezes, por você conhecer ele que acaba defendendo, mas é porque a imagem dele acaba sendo representada de uma outra forma, certo? Por que isso? Porque você vai ouvir a pessoa que gosta defendendo, falando bem. Então, às vezes, você não vota pensando na ideologia partidária, né? Conhecendo a estrutura daquele político, né? Da onde veio, enfim, quais já foram as suas ações, se é uma pessoa nova ou não. Mas às vezes porque o outro, né, um parente, às vezes acaba te indicando. E temos muitos casos dessa convivência desse líder carismático, né, na vida das pessoas. E aí ele, por exemplo, ele vem na minha casa e sabe que eu estou passando por uma dificuldade financeira. Estou com a minha energia e minha água atrasada. Não que é correto, né? Mas o que ele acaba fazendo?
Ah, ele sabe que aquela pessoa precisa, então vamos lá, vamos atender, né? Vamos ajudar. Então, automaticamente, a pessoa se vê obrigada a votar naquele candidato, né? Lembra na política do coronelismo, aquela troca de favores que existia? Então, a democracia, ela não pode ser fortalecida no nosso sistema porque é carismático, porque pega na mão, porque toma um golinho de café, dá um tapinha nas costas, certo? Nós temos que conhecer toda a estrutura ideológica do partido, do candidato, né? O que ele realmente Cara, defende. eu acho que, tipo assim, o fato de você, se você for carismático e legal e quer ajudar o povo na hora da eleição, você tem que sustentar isso até o final do seu mandato. Não adianta você tipo, ir lá e ser carismático e pagar as contas do povo para eles votarem em você e depois nem olhar na cara das pessoas e, tipo, né, dane. E a gente sabe que é o que ocorre, né, Júlia? Exatamente, é isso que ocorre dentro do sistema democrático. Isso, na época de eleição, a gente vê esses candidatos 24 horas. Depois que eles ganham... sabe que tem que marcar as coisas no meio das políticas. Sim. Depois que ganha, você não vê mais. Some. Exatamente. Não sabe nem mais quem que é a pessoa. Por isso que nós temos que, para fortalecer, né, para garantir a nossa democracia a cada dia, porque a nossa democracia ela foi uma conquista. Ela é uma conquista, né, para todo mundo. Nós não ganhamos a nossa democracia assim de mão beijada. Então nós temos que, para fortalecer esse sistema, nós temos que honrar, né, a nossa política, principalmente. Ok, então, número 2, então, entenderam? Dá para responder aí no caderno, rapidão? Dá. Então, vamos lá. Todo mundo tá com a apostila, professor? Todos aqui. Você já tem a sua? Já. Já também? É porque o objetivo da aula não é a gente expor a apostila. Lá naquelas outras aulas do YouTube, nós acabávamos expondo, né? Um texto, um slide, a apostila, ficava a critério de cada professor. Mas agora o objetivo é a gente ter mais esse, né? Não um contato, mas a gente se ver pelo menos, tirar as dúvidas, dialogar mais, né? Estarem conectados, certo? Certo. Vocês acham necessário a gente ficar lendo as respostas para a gente já seguir adiante? Ou conforme a explicação tá fácil para vocês responderem? Eu acho que tá de boa, mas será que sabe? Todo mundo conseguiu fazer a número 1 e a número 2? Sim? Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês pedem e aí a gente retorna, tá? Tá. Tá bom. Nós vamos agora, então, ainda permanecer na página 4, falar sobre o governo Dutra. Nós entendemos, então, o contexto do populismo, né? O contexto da nossa democracia. Agora nós vamos conhecer os nossos políticos que foram considerados líderes populistas. Aí vamos lá, na página 4, vocês coloquem do ladinho de governo Dutra. Coloca o nome dele completo. Eurico Gaspar Dutra. Eu li. Como que é, prof? Eurico Gaspar Pra colocar Dutra. onde isso? Na própria apostila, na página 4. Ah, tá. Eu tinha feito um cronogramazinho para compartilhar tela, mas agora não está dando certo. Mas depois eu vou pedir ajuda para o Thiago e ele vai me ensinar novamente. Para vocês
olharem para copiar. Tá, Eurico Gaspar Dutra. O ano de governo de Eurico Gaspar Dutra, 1946 a 1951. 1956? 1946 a 1951. Vocês acham melhor todo mundo desligar o microfone? Fica melhor para vocês ouvirem? Ou não tem necessidade? Daí, quando vocês quiserem falar, vocês ligam novamente o microfonezinho e perguntam. Se estiver difícil para ouvir, tá? Pode ser. Tá. Então dá. Eurico Gaspar Dutra, 1946 a 1951. O vice dele, seu vice, coloquem do ladinho também. Nereu Ramos. Nereu Ramos. Nereu Ramos, ok? Aí nós vamos conhecer quais foram as suas ações, as ações do governo Dutra, tá? Primeiro governo considerado populista. Nós temos na página 46, página 4, perdão, que a minha página é diferente, onde fala no primeiro parágrafo que ele substituiu a Constituição de 1937, conhecido lá como Polaquinha, acharam aí? No primeiro parágrafo? E criou-se uma nova Constituição, que essa Constituição ela vai ser engavetada depois com a ditadura militar. Os governos populistas, então, eles iniciam em 1946 com Eurico Gaspar Dutra, e ele só vai terminar em 1964, quando nós vamos estudar a partir de então a ditadura militar no Brasil, tá? O regime militar assim definido, ok? Aí eu quero que vocês grifem lá a primeira ação dele, então, tá? Que foi a substituição desta Constituição que era chamada de Polaquinha, que foi organizada ainda no governo de Getúlio Vargas. Mais abaixo, no segundo parágrafo, nós temos lá outras ações de Eurico Gaspar Dutra. Coloca lá que ele estabeleceu o voto secreto e universal, a manutenção da república presidencialista com divisões dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá? Mas também manteve as restrições do voto para analfabetos e do direito de greve. O documento ainda previa 5 anos de mandatos para presidente, diferente do que nós temos hoje, né? Só 4. A possibilidade de instauração de comissões parlamentares de inquéritos, chamadas as CPIs, né? Começaram a ser permitidas pelo Congresso. A igualdade de todos perante a lei, o fim da censura e a liberdade religiosa. Por que o fim da censura? Porque o último governo de Vargas, ele estabeleceu o DIP, lembra? O Departamento de Imprensa, onde ele censurava, né, totalmente os meios de comunicação. Então, ele volta agora. Então, o Dutra começa a dar novos caminhos para a nossa democracia, tá? Novos direitos. Esse segundo parágrafo, eu quero que vocês grifem essas ações aí, tá? Libera o microfone de vocês novamente. É muito ruim sem o microfone. É porque parece que ela tá falando sozinha, parece, né? Que eu tô falando só pro... é horrível, não gostei, não. Eu não sei como que eu vou fazer numa sala que tiver mais alunos, né? Meu pai.
E aí, essas ações que nós lemos aqui no parágrafo 2, construída por Eurico Gaspar Dutra, eu quero que vocês já coloquem lá na página 7, no número 1 da apostila. Que fala assim, ó, a Constituição Brasileira de 1946, bastante avançada para a época, foi notadamente um avanço de cada democracia das liberdades individuais. Enumere suas principais determinações. Então, vocês vão colocar lá, primeira, substituição da nossa Constituição, né? Foi a primeira determinação. Aí vocês vão colocar lá o voto secreto universal, o regime presidencialista. Ok? Conseguem aí? Sim. Então tá, vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Ok. A xícara do meu marido, gente. Vem até um cavalinho, Oh, meu Deus, que chique. viu? Pronto lá? Vocês viram que o governo de Eurico Gaspar Dutra, ele começa lá então em 1946, certo? Sim? Sim. Tinha recém acabado a nossa Segunda Guerra Mundial, ok? E vai ficar agora no período de transição chamado Guerra Fria. Meu Deus. Podemos ir na página 5 agora? Sim. E aí? Na parte econômica agora de Dutra, aqui na página 5, que ele começou a limitar as exportações, tá? E as importações para o Brasil. Entrava aqui no Brasil somente produtos essenciais. Porque antes Vargas tinha uma aliança econômica e política com os Estados Unidos muito grande. Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, não é que essas alianças elas deixaram de existir, mas algumas, né, dificuldades econômicas, né, no mundo pós Segunda Guerra Mundial, e o Brasil acaba sendo afetado também nesse período. Nós temos na página 5, chamado de Plano Marshall. Acharam aí? No terceiro parágrafo da apostila de vocês. Achei. Achei. Que fala lá, ó, integrava a doutrina Truman, que estabelecia ajuda
ou intervenção dos Estados Unidos a qualquer país do mundo para conter a expansão socialista, porque nós estávamos começando a viver a Guerra Fria, certo? Como resposta a essas medidas, a União Soviética criou em 1949 o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, visando a integração econômica dos países sobre a esfera de influência socialista. O Plano Marshall foi um plano que os Estados Unidos ajudou os países, né, aliados a se recuperarem da guerra. E aí a União Soviética, né, a atual Rússia hoje, também cria automaticamente o mesmo plano, só que o dela foi chamado de Comecon, tá? Tem aí no terceiro parágrafo. Aí mais abaixo, fala lá, ó, a aproximação entre o governo Dutra e os Estados Unidos provocou o rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética e o retorno do Partido Comunista Brasileiro, PCB. A ilegalidade. A bancada comunista, formada por 15 deputados e um senador, Luiz Carlos Prestes, manteve os mandatos, mas sem referência à sigla. Dutra esperava que alinhamento do seu governo ao bloco capitalista resultasse em investimento dos Estados Unidos no Brasil, ou seja, os Estados Unidos investir cada vez mais no Brasil, o que não se efetivou, na medida em que os estadunidenses concentravam seus esforços na Europa e no Japão, beneficiados pelo Plano Marshall, tá? Nós temos também na página 5, que vai falar sobre um outro plano econômico, vendo essas dificuldades. Então, os Estados Unidos não estavam apoiando tanto economicamente o Brasil assim, como Dutra, né, planejou. Ele cria um outro plano. E esse plano foi chamado de Plano SALT, na página 5 ainda, na segunda coluna da apostila de vocês. No segundo parágrafo, acharam aí? Achei. Ah, sim. Alguém quer ler para mim? Alguém quer participar aí com a leitura? Tá, né, Thaís? Tá querendo que eu leia hoje, né? Vamos lá, senão eu vou ser bem democrática. Vou escolher. Tá bom, tô lendo. Nessa gestão, houve a adoção do Plano SALT, voltado para o desenvolvimento dos setores de saúde, Alimentação, transporte e energia, cujas iniciais dão nome ao plano, constatando-se resultados concretos limitados. Aí, então, esse plano, ele voltava para os setores da saúde, alimentação, transporte e energia. Aí nós temos lá, ó, pavimentação da rodovia de São Paulo, Rio, atual Via Dutra, né, hoje conhecida. Abertura da rodoviária Rio-Bahia. Implantação efetiva da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Chefes, em 15 de março de 1948, mesmo ano do início da construção da primeira grande usina hidrelétrica brasileira. A Paulo Afonso, inaugurada apenas em 1954, já não era mais o governo dele, de Dutra, quando Vargas estava novamente à presidência, né? Mais para baixo um pouquinho, nós temos lá os problemas econômicos, tá? Então, como ele não teve tanto apoio assim, estadunidense, ele cria-se seu próprio plano, chamado Plano SALT? Qual que foi o SALT? Mas mesmo assim, o governo Dutra, ele continua passando por algumas dificuldades econômicas. Nós temos lá na segunda coluna, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Os problemas econômicos, acharam aí? Sim. Então, esses problemas econômicos, chamados de liberalismo do governo, aproximação de Dutra com os Estados Unidos, com a União Democrática Nacional, chamada de UDN, deram a Vargas a chance de criticar abertamente essa gestão.
Eleito senador em 1946, Vargas continuava na condição de um dos políticos mais influentes do país. Então, a partir dessas crises econômicas de Dutra, Vargas consegue novamente voltar, tá? Então, ele vai ficar depois lá de 1951 a 1954, mais 4 anos, que é o que nós vamos ver agora. Então, ok até aqui sobre o governo Dutra? As ações com a nova Constituição e o Plano Saúde são os 2 tópicos importantes desse governo populista que vocês têm que conhecer, tá? Lá na página 7, a número 2, está pedindo para a gente colocar linhas gerais, os termos econômicos e da política externa de Dutra. Vocês vão colocar esse parágrafo, 5º parágrafo, tá? Da página 5. Vamos colocar lá, eu vou ajudar vocês. Aonde? A número 2 agora, da 7. Ó, o Luiz entrando. Acharam aí? Oi, Luiz. Bom dia. Achei que é quantos? Gostei da foto de perfil dele. Tendência. Tendência, você viu? Arrasando aí, Thaís. Não tem que mudar a nossa, né? Não, vou ter que colocar a foto também. Ah, gente, mas queria que vocês aparecessem. Vamos todo mundo aparecer um pouquinho. É tão ruim assim, não, ficar olhando pra tela. Só o rostinho, gente. Aí, ó. Fica assim, todo mundo. Não aparece tudo, não. Aqui, como são vários alunos, vocês ficam bem pequenininhos. Não fica igual vocês estão me vendo na tela cheia. Ai, Júlia, parece tua cara aí. Ai, meu Deus. Vai, tá, gente. Dessa aí. Oi, Manu? Isso aí! Estou comendo porque eu não sou obrigada. E para a gente poder manter viva nossa tradição, Josi. A nossa espécie, né, Júlia? Comer nas suas aulas. Normal tinha que ser a Júlia. Tá, gente? Então, na número 2, nós vamos comentar em linhas gerais os termos econômicos da política externa, tá? De Dutra. Vocês vão colocar lá, então, na página 5. Lá no 5º parágrafo que a gente leu agora. Liberalismo do governo. Acharam aí? Acharam? Sim. Ah, sim. Então podem colocar lá na número 2. Meu pai tá me ligando, eu já recusei um monte de vezes, ele não se toca. Professora, deve ser importante, atende essa ligação. Tirar uma fotinha nossa, sim, tá? Não, tá no meu estado. Meu Deus. Vai, meu Deus. Nossa primeira aula. Tá muito chata a aula? Vocês estão gostando? Não, mas assim, não que seja chata, jamais. Longe de mim, é incrível. Tá. Quando que acaba? Nunca achei que ia dizer. Filha da mãe, olha só. Não, tá incrível, eu tô adorando. Eu achei muito inteligente, na verdade, esse método. É muito inteligente mesmo, só pra saber. Não, nós só vamos terminar o número 2 e vamos deixar para estudar o governo populista de Vargas no próximo momento, tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos aí um pouquinho na de filosofia, tá?
Então, quando vocês encerrarem Tá. essa 2 aí, vocês me dão um ok, que daí a gente vai para filosofia um pouquinho. E o Luiz, será que ele entrou, saiu? O Gabriel não fala nada. Isso aí, só que o negocinho de chamada dele, pra ele falar, tá de parte. Ele não. Vou perguntar pelo chat se ele está ouvindo. Que na verdade era para ser das 9 às 8. Já são 9h05, mas nós enrolamos um pouco. Das 8 às 9, é. Das 9 às 8. Aí, apareceu. Ah, não, Gabriel, aparece aí, Thiago e Gabriel, um pouquinho. Ah, Luizão! Eu tô morrendo de fome, menino. Eu te entendo, Luiz, eu te entendo. Eita, gente, vai ser duro quando voltar, hein? Esse ritmo. Por quê? Mas assim, nós já. Mas, ó, essa nova política de aula vai ser melhor para quando nós retornarmos, entendeu? Sinceramente, acho que essa daqui podia contar a reposição, entendeu? Porque se vê, tá todo mundo fazendo a apostila, podia contar como reposição. Ah, mas vamos pensar. Vamos pensar, vamos ter foco objetivo aí. Vamos protestar na frente da escola. Exatamente. Nós estudamos movimentos sociais, lembram? Exatamente, a força do povo, democracia, liberdade de expressão. Ainda bem que não filho, hein? Ok, a número 2 aí? Luiz, você tá com seu material já? Eu vou ter que sair, eu entrei só pra ver mesmo. Olha só, que descaso com a minha aula. É sério, eu vou ter que sair, minha mãe me chamou ali. Ai. Tá vendo, gente? Tá feia a situação, tá feia. Então, de história por hoje era pra gente, então, conhecer o termo populismo, tá? Discutir um pouquinho sobre a nossa democracia, sobre o início da democracia, o que era esse termo democracia para cada um de vocês. Eu acho que e conhecer um pouquinho do governo Dutra e de suas ações. Eu acho que para a aula de hoje alcançamos os objetivos, certo? Ficou alguma coisa? Falta? Precisa que retornem alguma coisa de história? Tudo entendido. Não. Então vamos para a filosofia um pouquinho, para nós podermos. Vamos para a filosofia. Filho, Gabriel tá morrendo de saudade, né, Gabriel? Com certeza, professor. A gente sabe, Gabriel, a gente sabe. Você tá me devendo umas atividades do primeiro bimestre, viu? Tô esperando. Vou levar hoje. Ah, então tá bom. eu também vou levar as minhas apostilas hoje, ó. Ainda bem que lembrou, vou pegar minha bolsa. Simulado, terminaram o simulado? Simulado tá em terminei, eu não levei a apostila. Tem que levar a apostila. Por que você passa daqui de casa pra pegar o negócio? Nem sei, né? Eu fiz. Tu tá me devendo R$12. Ah, Hã? vamos então para a E aí, filosofia. Gabriel? Nada. Vamos lá, gente. Filosofia. Vamos começar falando sobre os filósofos pré-socráticos. Página 4 também. Vocês têm mais uma aula depois de mim, não tem? Mais duas. Mais duas. Sociologia e artes. Por isso que eu tenho que andar rapidão para dar o tempo, tá? Tá. Para começar, nós temos nós sabemos que a filosofia, o objetivo dela é trabalhar o quê? O pensamento racional, né? E conhecer a pessoa em si, analisar o cosmo, todo o universo, onde eles criavam, né?
em cima do cosmo, visões, ou seja, ideologias, e conhecer, então, a pessoa em si, você, né, conhecer a si mesmo e conhecer o próximo como pessoa. A filosofia, ela indaga essas questões. O conhecimento mais racional. Por isso que ela foge um pouquinho do conhecimento do senso comum, do religioso, porque a religião ela é mais dogmática, né? O que é o dogmatismo? Dogmatismo é quando você aprende e você não questiona. Então, a religião ela é dogmática. Você fica questionando a sua doutrina. A filosofia, não. Ela é voltada mais para o ceticismo, né? Aquela pessoa mais cética, que indaga tudo, que sempre tem dúvidas, que quer buscar várias explicações. Então, foi assim que surge a filosofia com os filósofos pré-socráticos. Eles são assim determinados porque antecederam a Sócrates, correto? Mas temos o textinho fala assim. Na página 4 fala assim: desde sempre, o cosmo, o universo, ele intriga, inquieta e fascina. Aproxima físicos e metafísicos, põe poetas e músicos a cantar, artistas a trabalhar, cientistas a investigar e faz sonhar a todos nós. Ao olharmos o céu longe das luzes da idade, é inevitável a sensação de vastidão do cosmos. Inúmeras luzinhas que hoje sabemos serem estrelas distantes, algumas delas já mortas, pontuam a esfera celeste. Ao observar atentamente, percebemos uma faixa leitosa. A atravessa. É a nossa galáxia, uma entre milhões de outras, que tem aproximadamente a forma de um cone de sorvete. Contém dezenas de bilhões de estrelas, entre as quais o Sol, localizado na parte inferior deste cone. Tente encontrar 5 razões para explicar nossa sensação de deslumbramento diante do universo, do nosso cosmos. E depois discuta com os seus colegas e saiba o que eles responderam. Nós sabemos que a filosofia, então, ela nasce a partir do pensamento racional, correto? Mas, primeiramente, eles não indagavam as opiniões das pessoas. O que primeiramente, os filósofos indagavam? O cosmo, né? O universo. Lembra lá que os filósofos naturais, ou filósofos da natureza, né? Eles tentavam compreender o universo que eles estavam vivendo. E a filosofia ela não é diferente até hoje. Só que hoje voltada mais para pensamentos, né, racionais, ou seja, de grandes cientistas, de grandes pensadores, filósofos que conseguiram se destacar ao longo, né, dos tempos. Mas, primeiramente, o cosmo era algo que surpreendia eles. Eles não conseguiam explicar, né? Tamanha dimensão que existia ali. Então, a partir daí, surge o pensamento mais racional. Então, tô pedindo para vocês analisarem. Como que vocês vão pensar em 5 razões que explica a sensação diante do universo. Quando vocês pensam no universo, 5 sensações que vocês conseguem analisar. E coloquem do ladinho mesmo aí na apostila. Depois cada um vai ler o seu. Vamos lá? Luiz, tu tá só andando pra lá e pra cá, né? Coloca a sua foto aí pra mim te ver. Y, eu tô despido. Ah, não, então não coloca não. É nada, pela brincadeira. E o Thiago, gente, tá tão quietinho. Tô aqui. Thiago, tá tudo bem aí? Sim, tudo bem. Cadê seu material, Luiz? Luiz tá andando de carro, gente, assistindo a aula. Tá. Estão pensando aí em 5 sensações
quando vocês analisam o cosmo, o universo? 5, Josi, não pode ser 3, não? Pode ser só sim. Logo 5. Nós estamos em 6 alunos. Vamos escolher, então, cada um fala um que vai dar 5. Um aluno vai ficar de fora. Isso, é. Eu fico de fora. Vamos todo mundo. Vamos alternar aí na apostila, vai ser 6. Vamos começar pela Manu. Manu, fala alguma coisa que te lembre o universo. Perfeição. Perfeição. Então anotem aí. Perfeição. Tiago, vamos lá. Insignificância. Insignificância? Uhum. Nossa, Tiago. O universo é gigante, a gente é só um ser mínimo. Então é insignificância. Beleza. Júlia. Solidão. Solidão. Você tá carente. Gente, já respondeu. Thaísa. Tá puxando, né? Magia. Oi, Thaísa? Magia. Magia. Eu com minhas teses. Gabriel. Professora, eu não sei, não. O que te deslumbra quando você olha para o universo? O que você imagina? O que vem à sua mente? Hã? Morte, Gabriel. Morte. Morte? Morte, Gabriel, que isso? Não tô entendendo. Credo, gente, que horror. Morte? Ai, Gabriel. Luiz. Você tá bem pra conversar? Deixa o Gabriel pensando um pouquinho. Vamos pro Luiz. É a quarentena. Não, professora, não vou responder, não. Ah, o Gabriel normal, né, gente? Não mudou nessa quarentena. Vai, Luiz, você, uma palavra sobre o universo. Imensidão. Imensidão. Anotaram aí na própria apostila? Sim. Certo. Então, o universo, ele é tudo isso, né? Por mais que nós buscamos respostas, buscamos compreender, identificar, analisar ele é perfeito, assim como a Manu disse, né? Ele acaba tendo uma insignificância porque ele é muito amplo, né? O próprio ser humano não consegue descobrir tudo o que há nele. Como a Júlia falou, ao mesmo tempo, quando nós observamos, trata de solidão, porque ele, por mais que nós tentamos buscar respostas, estamos muito longe de compreender o que é, né, o grande universo. Magia, como a Thaísa disse, né? Ele traz magia, porque, né, quando eu li o textinho para vocês ali, ó, hoje nós sabemos que aquelas luzinhas são estrelas, algumas já mortas, certo? Querendo ou não, ele traz uma magia, ele encanta o universo, né? E é por isso que faz com que tanto a filosofia quanto os cientistas buscam, né, cada dia compreender melhor ele. E como o Luiz falou, imensidão. Muito grande, né? Imenso. Vai ser muito difícil dar um único contexto, certo? Sobre todo esse universo. Ok? Até aqui? Ok. Aí vai começar lá na página 4, falando sobre os filósofos pré-socráticos. Grifem lá, nesse primeiro parágrafozinho de que vocês têm ali, ó. Conjunto dos primeiros filósofos denomina-se de modo genérico pré-socrático, de certo por anteceder cronologicamente a Sócrates. Então, todos os filósofos antes de Sócrates são conhecidos como os filósofos pré-socráticos, tá?
eles são meio insignificantes, né? Porque, tipo assim, pré-socráticos, dane-se, você tá antes de Sócrates, você não é importante o suficiente. Pois é, né? Coitado Mas dos aqui, ó, filósofos. para não se tornar tão insignificante, na página 10, vocês têm alguns nomes de outros filósofos pré-socráticos que ali não foram citados, né? Só denominou antes a Sócrates. Nós temos lá, ó, Uau, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito são os principais, né? Os mais assim considerados relevantes pré-socráticos, tá? Aí todos os nomes dele lembram de Sócrates. Todos os nomes deles lembram de Sócrates. Pessoal, então por hoje era isso a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí um pouco do nervosismo, porque é algo muito novo, muito diferente para mim, né, também. E até o nosso próximo encontro. Nós não vamos ficar só na página 11 de atividades de filosofia para o nosso próximo encontro, tá? História não tem tarefa para casa hoje, ok? Só número 1 da página 11 de filosofia. Que vai ter a letra A, B, C e D. Aí nós vamos corrigir na próxima aula, tá? Na próxima segunda-feira, se não mudarem esse horário. Beleza? Tá. Só número 1, A, B, C e D. Se tiverem dúvidas, na hora que vocês estiverem fazendo a atividade, podem me chamar no WhatsApp, tá? Professor, eu tô com dúvida na A, na B, aí eu ajudo vocês. Então, beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau. Falou. Tchau. Tchau. Aprender a sair também, eu não sei muita coisa também, não. Gente, como que sai? Tu aperta no telefone desligado.